Bolsonaro tem que se posicionar, tem que acabar com esse negócio. O Bolsonaro, ele não sabe nada, ele não viu nada, ele é honesto, ele é sério. Não, ele não é honesto, ele não é sério. Ele participou de rachadinha, sabe? Então, até hoje está mal explicado a questão daquele cheque depositado pelo Queiroz na conta da primeira-dama. Até hoje, o ajudante de ordem, o Cid, pegou cartão corporativo para financiar aquelas manifestações em Brasília e aquelas pessoas que estavam na frente dos quartéis, pegando sol, chuva. Nesse momento, o Bolsonaro estava tentando retirar da alfândega de Guarulhos, lá do aeroporto de Guarulhos, uma joia de 16 milhões e meio e algumas pessoas desavisadas aí, tentando mantê-lo no poder, querendo ganhar a eleição na marra. Fazer um pequeno reparo. Até hoje ninguém sabe se foi a Arábia Saudita realmente que deu esse presente. Então a gente tem que parar com esse negócio, presente dado pela Arábia Saudita. Eles é que estão dizendo isso. Nós não temos certeza, até hoje não houve, nem por parte da Arábia Saudita, nem por parte do governo da Arábia, dizendo que deu esse presente. Por isso dá dúvida se é presente ou propina. O Bento Albuquerque tem que me explicar duas coisas. Por que ele foi portador de um objeto tão valioso e não falou para a Receita que ele era obrigado, como ministro naquele momento? Qualquer um de nós somos obrigados a fazer isso, imagine um ministro do Estado. Segundo, essa imagem que você está vendo é um relógio aí que também custa acima de $1.000, que ele era obrigado a dizer, olha, inclusive tem outro presente que eu trouxe. Ele escondeu isso. O Bento era portador também do relógio, da caneta, sei lá o que tem aí, né? Está na imagem aqui da CNN, eu estou vendo aqui no meu vídeo. Era portador disso, por que ele não falou? Por que ele disse, peraí, eu não posso passar isso, é um presente? Não. Então tem um outro presente também que eu estou trazendo, que fica retido até a gente resolver esse problema. Aí, veja bem, tentar 8 vezes, Gustavo, 8. Na última, o presidente da República faz um documento pedindo para ser devolvido. Você vê o desespero. Isso na véspera da véspera. Qual foi o benefício que recebe o chefe da Receita Federal? O chefe da Receita Federal vai para Paris. É nomeado para um cargo em Paris. E nós estamos falando de um voo, de uma entrada. Imagine o que se passou durante 4 anos nessas idas e vindas. Historicamente, e isso é a história que conta, não sei o que conto, é muito mais fácil você transportar uma joia pequena, valiosa, como é diamante, do que você trazer 3 milhões de euros numa pasta. Então, há indícios muito grandes que isso é propina, não é presente. E aí cabe à nossa comissão, ou uma CPI, como você perguntou, se é a favor ou não. Eu sou favorável, lógico. O Tribunal de Contas já está investigando. Veja que o ministro lá, que já tinha se posicionado a favor do golpe, lembra que ele se afastou um tempo porque ele deu uma declaração, voltou e queria deixar o presidente como fiel depositário, presta atenção. Aí o Ministério Público do Tribunal de Contas se posiciona contra. Então, é um engendramento que nós temos que entender. Se o Tribunal de Contas, um dos ministros, correto, pensa dessa forma, qualquer brasileiro acha, se ele tem direito de fazer isso, por que eu não tenho direito? Então eu vou trazer uma lancha que custa $2 milhões, não vou pagar imposto nenhum, fico como fiel depositário e fico utilizando a lancha aí, que isso pode ser feito. Então, Gustavo, é papel nosso se investigar. Investigar primeiro. A avaliação da refinaria da Bahia, ela está correta ou não está correta? Primeiro. Segundo, o ministro Bento tem que ir lá na nossa comissão de fiscalização, juntamente com as outras pessoas envolvidas, e depor. E dizer, ministro Bento, almirante Bento, me diga uma coisa, por que quando o senhor foi chamado pelo seu auxiliar, o senhor disse que era da primeira-dama Michele? Por que o senhor não falou que o senhor estava trazendo também um presente para o presidente, que tinha outro presente também valioso, um relógio, que eu não sei quanto custa, caneta e outras coisas mais, e o senhor não declarou ali naquele momento? O senhor prevaricou naquele momento como autoridade. Eu também queria saber, né, se foi a Arábia Saudita. Entendeu? Porque, geralmente, quando se dá um presente de governo para governo, é uma solenidade, não é um motoboy que chega, ei, leva esse negócio aqui lá, leva esse pequeno brinde lá para o presidente, uma joia de 16 milhões de reais, né? Então, não é uma coisa... Ali você tem que entender que nós estamos falando da Arábia Saudita como se fosse o governo da Arábia Saudita que tivesse dado, mas até hoje não está aprovado. Mas vamos conversar um pouquinho que a gente vai entender melhor
essa história, que parece um filme, né, da tentativa de entrada de uma joia irregular no país e corroborado por autoridades, altas autoridades do país, que deveriam zelar pelo patrimônio brasileiro e não. Tentaram escamotear. E se não fosse, não a Receita Federal, não o chefe da Receita Federal, vamos deixar claro, foi um servidor da Receita Federal que não permitiu. Porque se fosse pelo chefe maior, essa joia teria entrado e nós não estaríamos sabendo de absolutamente nada até hoje. Veja bem, todas as avaliações feitas, essa refinaria, elas é bem acima do preço das avaliações. A XP fez, outras instituições fizeram avaliações dessa refinaria da Bahia. Ela detém 14% do fornecimento de energia, de combustível para o Nordeste, para o Brasil. 14% era refinado ali naquela refinaria. Então, é uma refinaria altamente lucrativa. Porque se você detém 14% do mercado nacional, de qualquer produto que você venda, é realmente significativo para um país tão consumidor como o nosso, que tem 220 milhões de pessoas que consomem várias coisas. Mas, deixa eu colocar aqui para você. Uma coisa, isso não começa de ontem, né? Não é isso. O que nós estamos aqui falando é o seguinte. Primeiro, o Ministério das Minas e Energia, e eu vou fazer um requerimento solicitando realmente. É lógico que aqueles que fizeram e ainda estão na Petrobras, que fizeram essa avaliação, não vão dizer que avaliaram ela errada. Um levantamento que comprove realmente que ela foi vendida bem abaixo do preço e por que foi vendida abaixo do preço. Primeiro, ninguém vai admitir que errou na avaliação. E quem avaliou isso foi o Conselho da Petrobras, membros da Petrobras e do governo à época. Agora que está havendo algumas mudanças, mas não houve todas as mudanças que nós queremos ainda. Segundo, não se trata de uma investigação que a comissão que eu presido nesse momento é a Comissão de Fiscalização, Governança e Transparência. O que nós queremos é ter transparência nessa negociação. E por que as nossas desconfianças? De 2021 até final de 2022, na saída, 8 tentativas foram frustradas para ter essas joias, para ir essas joias para o presidente da República. Eu não posso aqui emitir qualquer opinião antes de eu investigar, mas eu tenho que investigar, é meu papel. É papel dos senadores da República, é papel do Congresso Nacional, é papel do Ministério Público, é papel do Tribunal de Contas da União, é papel nosso, porque isso daí não é uma coisa rotineira. Olha, não foi um brinde. Geralmente, um país dá de presente para outro país algo que é da sua cultura. Algo que é da sua cultura. Aquele cavalinho, por exemplo, por que o ministro tira uma foto de um cavalo e mostra para todo mundo recebendo presente lá de uma autoridade da Arábia Saudita e não mostrou a joia? Uma outra coisa, que aí você tem que ter transparência para isso e tem que ser investigado, o ministro, quando o auxiliar dele pegam a joia e ele liga para o ministro volta, isso são imagens lá, o ministro não fala que tinha um outro pacote com relógio, outra coisa, que ele não declarou, quer dizer, ele comete um crime ali também. Terceiro, quem lhe entregou esse presente? Ah, recebi na porta do aeroporto, na porta do hotel. Mas, meu amigo, como é que você recebe um presente desse valor e não sabe que está transportando? Como é que você não sabe que ele está transportando? Uma coisa também, e aí eu até acho que ela não sabe, tá bom? Ela não sabe. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, escreve no Twitter, no Face, eu não sei aonde, dizendo que não tinha conhecimento e ainda ataca a imprensa. Ela fala imprensa não sei o quê. Ela diz ainda alguma coisa sobre a imprensa, como se fosse a imprensa que tivesse transportado essa joia para ela. Não foi a imprensa, ex-primeira-dama. Quem trouxe foi o ministro Bento Albuquerque, que trabalhava no governo do seu esposo. Então, veja bem, tem muitas perguntas sem respostas. Lógico que ele vai dar depoimento da PF, ele vai dar depoimento do TCU. A minha função é essa. Não é pessoal, nada pessoal contra o Bolsonaro. A gente é adversário político, Mas, para lembrar aos ouvintes e a você, um presidente já foi cassado, teve seus direitos políticos suspensos, cassado da presidência por causa do Fiat Elba. Está lembrada? Sim, sim. Está lembrado, Gustavo? Fernando Collor de Mello. Um assessor chamado Silvio Pereira, por causa de um carro também. Estão lembrados desse escândalo? Nós estamos falando de um carro, do Fiat Elba, da casa da Dinda. Nós estamos falando de uma joia de 16 milhões e meio de reais que era para ser entregue ao governo brasileiro, não ao presidente da República. E o presidente tentou afanar.
É essa a verdade.